Um bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre educação financeira e vamos começar a falar de alguns conceitos que às vezes muitos não abordam com vocês, tá? Então, na aula passada a gente falou sobre imposto, tributação de algumas partes. Agora a gente vai ir juntando tudo aquilo que a gente falou sobre taxa Selic, sobre investimentos de renda fixa, né? Sobre imposto, sobre dedução, e vamos entrar em alguns conceitos aqui um pouquinho mais profundos, né? Na parte, vamos, quase que na parte prática, né? A gente está um passo aí da parte prática, eu vou explicar o porquê. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um quadro, tá todo mundo vendo aí o quadrinho branco? Então vamos lá. Hoje a gente vai começar falando sobre perfis ou perfil de investidor. Por que é importante eu saber sobre perfil de investidor? Primeiro, porque no perfil de investidor, vocês estão enxergando na tela aí, gente? Tudo ok? Minha telinha branca aí. No meu perfil de investidor, eu vou saber quais os produtos financeiros que a minha corretora ou o meu banco vai permitir que eu faça aplicações, né? Então é muito importante definir o perfil de investidor. Por quê? Vamos lá. Se você tiver um perfil de investidor conservador, o banco ele não vai te deixar ele não vai te deixar investir em ações e opções em renda variável, né? Então, o perfil de investidor é um questionário chamado Suitability, que quando você abrir uma conta aí numa corretora, ele vai te permitir que você invista em alguns dos seus produtos que tem ali no banco, na corretora. Então vamos lá. O primeiro aí, que a gente vai começar a falar, é o perfil conservador, né? E o que seria aquele perfil conservador? Aquele perfil conservador é aquele que ele não tolera perdas de capital, é aquele que não conhece sobre seus investimentos, a maioria das vezes, né? Pode ser que ele conheça sobre os investimentos e ainda assim ele não tolera perda de capital. Então é uma maneira geral de falar, tá? Não tolera perda de seus investimentos, gosta de ter rentabilidade garantida, mesmo que seja pouca, né? Para a gente ter a rentabilidade garantida, normalmente a rentabilidade vai ser pequena. Rentabilidade garantida. E esse é o tipo de perfil conservador, né? Em todo questionário Suitability, você vai chegar lá na página da corretora, quando você for preencher seu perfil, não sei se alguém que já abriu conta, alguém que já abriu conta em corretora? Algum de vocês já abriram? Olha só, a gente tem o perfil que a gente chama moderado, né? E o que seria o perfil moderado? Ele não é nem aquele cara tão conservador, mas ele coloca em algumas estratégias, por exemplo, de renda variável, né? Então, a pessoa, para investir em renda variável, ela tem que ter um perfil moderado. E o que seria esse perfil moderado? Tolera pequenas perdas de capital, né? A pessoa sabe ali que ela, no curto prazo, ela pode perder um capital, só que no longo prazo, se ela escolher bons ativos, ela, ela pode aí se dar muito bem, né? Vamos dizer que esse é o exemplo. Então, ó,
ela tolera pequenas perdas de capital ainda, né? Ainda depende de outras pessoas para realizar as ações no mercado financeiro. O que seria isso? Vamos dizer, é uma pessoa que ela tolera a perda de capital, só que o que acontece? Ela não aplica seu dinheiro. Ela deixa seu dinheiro para outra pessoa aplicar. Ela não sabe o que ela está fazendo. Né? Normalmente é isso que acontece. Pessoas com perfil moderado. Né? Elas, às vezes, arriscam um pouco, tem ali a parte de renda fixa, a parte de renda variável, mas o seu perfil é moderado. Por quê? Moderado porque ela tolera pequenas perdas de capital e ela não é a, vamos dizer, ela é responsável por si, né, mas ela não é a pessoa que é a principal mediadora ali nos seus investimentos, né? E a gente tem o perfil chamado de perfil agressivo. O que seria esse perfil agressivo? Esse aqui, ele tolera grandes perdas de capital, né? Ele toma suas próprias decisões. Nunca sei escrever decisão, gente. Deus me livre. Toda vez que começo a escrever errado. Ele tolera grandes perdas de capital, ele toma suas próprias decisões. O que acontece? Ele arrisca parte do seu capital para ganho maior e arrisca perder parte do seu capital para um ganho maior. E normalmente é definida dessa maneira aqui. Cada perfil aí. Então, isso que é importante para a gente saber. Por quê? Porque assim, gente, pense, se você vai começar a investir seu dinheiro, você vai abrir uma conta numa corretora. Se você vai abrir uma conta numa corretora, você vai preencher esse questionário aqui e saber aqui qual é que você enquadra no perfil. Ah, Juan, eu quero investir em opções e meu perfil é conservador. Então você não vai conseguir. Para investir em opções, você tem que ter um perfil agressivo, né? Juan, quero investir em ações, meu perfil é moderado. Provavelmente não vai deixar você investir em ações. Por quê? Porque para investir em ações, tem que dar um perfil moderado, não conservador, né? Então vai depender. Se você quiser investir, por exemplo, fazer day trade, investir em dólar futuro ou índice futuro, investir em commodities, né? Você vai ter que ter um perfil aqui agressivo, né? Mesmo que você tenha colocado lá um perfil moderado, né? E como é que funciona esse questionário Suitability? Ele vai te fazer várias perguntas ali, vai te fazer ali quanto você tem investido, né? Quanto tempo você já investe e quanto tempo você pretende deixar seus investimentos, quem toma as decisões, qual é o seu grau de instrução, várias perguntas que conforme você vai respondendo, ele vai te dar seu perfil. E esse perfil ele serve basicamente para te proteger, ou seja, para proteger seu capital. Ele fala, se essa pessoa não investe há muito tempo e ela já quer por exemplo, se eu ter um perfil agressivo, né, significa que a probabilidade de ela perder seu capital, se ela não investe, não conhece, é muito grande, né? Então, vou colocar ela aqui como um perfil conservador, né? Por quê? Porque os dados não batem, né? Ela não sabe o que ela está fazendo. Então, é basicamente isso, né? Tem muitas pessoas que mentem nesse questionário survey para colocar um perfil agressivo, tomam algumas decisões e acabam sendo prejudicadas. Eu vi um caso aqui num
num grupo semana passada, o cara, ele seguiu as orientações do analista, né? Analista famoso que tem aí no YouTube. Seguia, fazia o curso do cara, pagava o cara. E o cara foi certo de que uma empresa ia lá, iria muito bem, iria reverter uma situação de queda que ela estava acontecendo, e colocou 500 mil reais nessa empresa, né? Aí depois não deu certo, esses 500 mil reais eles viraram basicamente pó, né, que a gente fala que vai tender para o valor zero ali. Ele tentou resgatar isso antes de virar pó, então dos 500 mil reais ele resgatou 120 mil, então lá ele teve uma perda aí muito grande de capital. Se a gente for colocar aí uma perda de mais de 70% do seu capital, né, quase, quase, quase 80% do capital. E depois o cara começou a falar mal do analista, né? O analista é isso, é aquilo, mas ele não prestou atenção que o responsável por tomar a ação é a própria pessoa, ou seja, foi o cara lá que decidiu pegar os 500 mil reais e colocar lá naquela operação. Eu recebi aqui no grupo que eu faço parte. E assim, o analista ele não é culpado, né? A gente tem uma coisa que é chamada gerenciamento de risco, que eu vou falar com vocês mais tarde. Então é muito comum a gente encontrar aí esse tipo de questionário em todas as corretoras. O que mais que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre tipos de objetivos. Juan, por que isso é importante? Olha só, a gente tem alguns tipos de objetivo e isso vai ser bem relevante para a gente aqui. Por quê? Porque o que eu defini como objetivo pode ser um norteador para para os meus investimentos, né? Por exemplo, eu tenho objetivos de curto prazo. Gente, se alguém tiver dúvida, só abre o microfone e falar, tá bom? De curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Vamos pensar aí. Quais são os objetivos de curto prazo que a gente tem aí? Eu poderia colocar aqui, ó, reserva de emergência seria um objetivo de curto prazo. Por quê? Porque eu não sei quando eu vou precisar de dinheiro. Eu posso precisar de dinheiro a qualquer momento. Vamos lá. Próximo objetivo de curto prazo. Alguém? Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, compra de um eletrônico. É um objetivo de curto prazo. Vamos colocar um objetivo de médio prazo. Um objetivo de médio prazo, vamos colocar que seja uma viagem. Tá. Não, esses não são exemplos de investimento, não. Esses são exemplos de produtos, né? Por exemplo, uma viagem. Eu planejo uma viagem normalmente a médio prazo, né? Eu não vou planejar uma viagem a curto. É muito raro planejar uma viagem a curto prazo. Por exemplo, eu quero viajar amanhã. Eu planejo, isso não é planejamento. Isso é um improviso, né? Uma viagem você planeja a médio prazo, né? Longo prazo aí, ó. Já me falaram aqui, ó. Uma casa, né? Eu quero ter uma casa. Posso ter aqui um carro. São objetivos de longo prazo, né? Então, por que que eu falo que longo prazo? Né? Eu posso colocar um carro aqui também em médio prazo? Posso. Prazo é com S, né, gente? Prazo. Prazo com Z mesmo. Hoje eu tô bestolado, é com Z mesmo. Olha só. Então, objetivo de médio prazo. Eu tenho aqui
uma viagem, por exemplo, objetivos que eu tenho em 2 anos, né? Uma pós-graduação, por exemplo, né? Então, eu tenho que selecionar minhas necessidades, cada necessidade minha, de acordo com esses três. Por exemplo, quero comprar um celular. Comprar um celular, eu estou precisando de um celular por um espaço curto de tempo. Então, eu compro de um eletrônico. Que tipo de investimento que eu preciso? Investimento de curto prazo, né? Curto prazo eu coloco aí até 1 ano, tá? Médio prazo entre 1 ano e 2, ou quem pode colocar aqui entre 1 ano e 5 anos. São objetivos de médio prazo. E longo prazo eu posso colocar aqui que são objetivos acima de 5 anos. Por que, gente, que eu estou falando disso aqui? Porque cada tipo de objetivo que a gente tiver, isso vai definir onde eu posso colocar um dinheiro, por exemplo, né? Onde eu posso investir. E isso é importante saber onde eu posso investir, né? Então, vamos lá. Tipos de investimento. Se eu for relacionar investimentos pelo tempo, tá? Tipos de investimentos. Só que antes de eu falar aqui de tipo de investimentos pelo tempo, pelo prazo, eu vou colocar aqui tipo de investimentos pela rentabilidade. Por quê? Gente, eu nunca achei tanta informação assim condensada igual eu tô colocando nessa aula para vocês, tá? Então, assim, vocês podem procurar no YouTube, mas vocês vão achar vários vídeos espalhados, nenhum falando dessa maneira aqui, toda linkada, como eu tô colocando para vocês. Nossa, gente, eu cheio de banana frita aqui, Deus me livre. Olha só, tipos de investimentos através de rentabilidade, né? Por tipo de rentabilidade. Então, a gente tem tipos de investimento, onde eu tenho a rentabilidade Ô, gente, eu entrei numa dieta, né? Então, tô cortando fritura, cortando um monte de trem, né? Que, por quê? Porque todo mundo engordou nessa quarentena. Quem não engordou, né? Não sei o que tá fazendo, não. Mas eu engordei. Aí eu entrei numa dieta para ver se regula a pança, né? Gente do céu. Qualquer coisinha, cheiro de coxinha, cheiro de banana frita, tudo me mata, me mata. Quando é salgado, então é pior. Tá. Quando a gente fala de rentabilidade, eu vou separar algum aqui. Por exemplo, eu tenho rentabilidade que eu chamo aí de renda, um tipo de investimento de renda fixa. E dentro desses investimentos de renda fixa, eu tenho 3 tipos. E esses 3 tipos são o que eu tenho rentabilidade garantida, o que eu tenho proteção da inflação e o que eu tenho atrelado a Selic, atrelado a Selic. Resumindo, é que a gente chama assim, ó, a gente tem renda fixa, que é pré-fixada, ou seja, que você faz o contrato, né, você já sabe quanto você vai ganhar, ou seja, você fixou antes, renda fixa pré-fixada. Um exemplo disso é quando a gente tem lá no Tesouro Selic, eu vou mostrar para vocês, tesouro em determinada taxa lá. Você vai lá e coloca, você vê que é pré-fixado, você já tem uma taxa determinada lá que você vai ganhar. Você tem aqui proteção da inflação,
é uma taxa que ela é mista. E o que seria mista? Ela é pré-fixada e pós-fixada. Ela é pré e pós. Por que ela é pré e pós? Vamos colocar aqui, ó, rentabilidade garantida no primeiro seria, Selic está pagando 5% ao ano. Né? Selic não, esse investimento. Aí se eu for comparar assim, ó, a minha taxa Selic, ela está em 2%. E meu investimento ali, ele está me dando 5%, é melhor investir em 2, que me dá 2% ou que me dá 5%? Né? Qual é melhor investir? Melhor investir o que me dá 5%. Né? Faz muito mais sentido. Por quê? Se eu investir 5%, eu estou ganhando 3% a mais. Só que a taxa Selic ela é variável. Né? A cada mês aí tem uma reunião do Copom que determina se a taxa de juros ela vai se manter, vai cortar, vai prever aí o que decide com a taxa Selic. Tá? A taxa Selic a gente está nos patamares mais baixos da história, eu venho falando isso com vocês desde o início do ano. Se a taxa Selic cair ainda mais, o seu investimento de rentabilidade garantida vai ser ainda melhor. Só que o que acontece? Se a Selic subir, né, pensei, se a Selic subir para 7, subir para 6, subir para 8, o seu investimento ele vai passar a ser ruim. Né? Tecnicamente ele vai passar a ser ruim, ele vai ser pior que a Selic. Então é por isso que a gente precisa ter cuidado aí com o prazo que a gente quer essa aplicação. Ver a projeção da Selic, estudar um pouquinho. A gente tem os investimentos de proteção da inflação, né, que ele vai render normalmente, vai estar atrelado a algum tipo de inflação, que no caso geralmente é IPCA, tem o IGPM, tem alguns outros índices de inflação, vai ter o IGPA mais uma determinada taxa, por exemplo, IPCA mais 2%. Né? Então isso significa que se a inflação aí der 4% no ano, você vai estar ganhando 2% acima da inflação, ou seja, seu capital ele vai estar protegido. Né? Esse de rentabilidade garantida, ele não te dá uma proteção do capital. Por quê? Porque vamos pensar assim, ó, se acontece alguma coisa, os produtos sobem demais e a inflação ela fecha aí em 7% ao ano. Se a inflação fechou em 7, seu rendimento está dando só 5, significa que você está perdendo dinheiro. Aqui não. Na proteção da inflação, se você colocar, se a inflação deu 7, seu investimento vai dar 9, vai dar 8% acima. Então é isso que a gente precisa estar esperto aí quando a gente for escolher nosso tipo de investimento. E atrelado a Selic. Por quê? Quando a gente tem investimento atrelado a Selic, a gente está falando que ele é somente pós-fixada. Né? Pós-fixado. Então, se ele é pós-fixado, não significa que ele vai determinar depois. Significa que você já sabe que ele é atrelado a algum índice, e esse índice ele varia. Por exemplo, se eu atrelar a Selic, se eu atrelar o CDI, são taxas que variam ao longo do tempo. Então, você sabe quanto você vai ganhar. Você vai ganhar a taxa Selic, só que ela varia ao longo do tempo. Tá? Então, esses seriam os tipos de rendimento por rentabilidade. Tá? Então, aqui seria, por exemplo, a taxa atrelada a Selic ou atrelada ao CDI. Né? Beleza. A gente tem também os investimentos de renda variável. Deixa eu colocar até do outro lado aqui. Por que eu tenho? Vou colocar aqui do outro lado. Esses investimentos de renda variável, gente, eles podem, como o nome já diz, né, renda variável. Você pode tanto ter ganho de capital quanto perda de capital. É muito comum acontecer os dois casos. E todo dia acontece. Todo dia acontece. Né? Então, você tem algum tipo de investimento de renda variável que te dá rentabilidade garantida? Não. Se vocês verem alguma coisa falando sobre rentabilidade garantida, gente, em renda variável, pulem fora.
tá bom? Pulem fora, porque não existe, né? Provavelmente é pirâmide, alguma coisa. Não existe renda garantida em renda variável, tá? Não sei se vocês acompanharam o caso, o que eu tinha falado com a Oi, né? No início do ano, eu falei com vocês, né, que tinha algumas ações e a Oi era baratinho, que tava R$1, tá? Olha só, a Oi, ela tava, na verdade, de 90, R$1, variando nesse preço, né? O que aconteceu durante a crise? Durante a crise, a Oi chegou a cair para 50 centavos. Então, pensei, se a pessoa tivesse R$1.000 na Oi no início do ano, ela teria R$500 na Oi, né? Depois, o que aconteceu com a Oi? A Oi, semana passada, ela teve uma das maiores altas na Bolsa e ela chegou ao patamar de R$2 e pouco. Ou seja, quem tinha, ou seja, a mesma pessoa que tinha R$1.000 lá no início do ano, chegou para 500, ela passou para 2.000. Então, olha só, da mesma maneira que ela perdeu metade do seu capital, ela chegou, se ela continuou posicionada, ela ganhou de novo o dobro do capital, né? E quem pegou aqui nos 50 centavos, ele ganhou 4 vezes seu capital. Então, na renda variável, gente, é muito comum acontecer isso, né? Teve várias empresas, inúmeras empresas que na queda ela caiu tanto, caiu 60%, 70%, 80%. E nesse pós-crise houve uma recuperação muito rápida e as empresas elas retomaram aí e valorizaram demais, né? Retomaram, teve altos aí de 100%, 200%, 300%, até chegou a 400%, 500% em relação ao fundo da crise. Eu posso mostrar para vocês alguns cases na próxima aula, mas eu queria terminar primeiro isso aqui com vocês. Então, ganho de capital ou perda de capital, né? O que acontece na renda variável também? Porque eu posso investir em ações, diretamente eu ir lá no home broker, eu ser responsável por escolher as ações, pegar as ações e comprar, né? Esse é um método que eu posso investir. Eu posso investir em fundos, né? E quando eu falo em fundos, são rentabilidades variáveis. Eu posso investir em fundos de renda fixa. Eu posso investir em fundos de ações. Juan, qual a diferença de eu montar uma carteira de ações e eu investir num fundo de ação? No fundo de ação, você está fazendo assim, ó, o fundo, todo fundo ele tem um gestor. Aí esse gestor, ele que vai escolher os ativos e normalmente esse fundo ele tem uma taxa de administração, né? Então essa taxa de administração é praticamente o que você paga para o gestor do fundo, né? Então se ele normalmente cobra essa taxa de administração acima sobre o valor que ele ganha, né? Na taxa de 2%. Ou seja, se ele ganhou, te paga 2%. Se ele perdeu, praticamente você não vai pagar nada de administração, né? Então, é como se fosse uma taxinha pequena que você paga em relação para alguém administrar esse dinheiro. A gente tem fundos de ações, a gente tem fundos imobiliários, que você recebe aqui rendimentos mensais, ou seja, como se tivesse imóveis, né? Como se tivesse imóveis e recebesse aluguel por eles. Renda fixa, ações imobiliários e você tem fundos multimercados. Esses fundos multimercados são fundos que misturam tudo. Então, olha só. Juan, como é que eu posso dividir esses tipos de investimentos que eu estou colocando aqui dentro da minha diversificação? Então, a gente tem uma parte aqui que a gente começou, que a gente definiu aqui, né? Então, perfil moderado ou perfil conservador só vai investir basicamente em produtos de renda fixa e alguns fundos que não são agressivos. Perfil moderado, ele pode investir em renda variável e em renda fixa. A renda variável fica um pouco limitada. E um perfil agressivo, ele pode investir em tudo, né? Ele pode fazer day trade, pode investir em opções, vários
várias formas que permitem uma perda de capital. Tá, agora vamos lá. A gente já falou também sobre tipos de objetivos e agora a gente vai falar em relação a esses objetivos, o que a gente teria aí como investimento, tá? Se vocês quiserem tirar um print, pode tirar um print aí que eu vou apagar uma parte da tela, tá bom? Dá um tempinho para vocês aí. Deixa eu... Se tirar print, me fala, tá? Beleza, vamos lá? Tirar um print. Olha só. Então, depois que eu relacionei tudo isso aqui, eu preciso relacionar os meus investimentos, ou seja, como eu relaciono. Olha só, gente, informação de ouro isso aqui. Como eu relaciono os meus tipos de investimento com os meus objetivos, né? Como eu vou relacionar isso? Então, pensa aí. Se você vai relacionar isso de uma maneira geral, né? Eu tenho aqui, ó, objetivos de curto prazo, né? Se eu preciso ter curto prazo, por exemplo, uma reserva de emergência, eu posso colocar a reserva de emergência sempre num local onde eu posso retirar meu dinheiro e eu sei que ele vai estar garantido lá, né? Então, hoje ainda, infelizmente, a melhor opção que a gente tem seria o Tesouro Selic ou CDI, CDBs que rendem mais que 100% do CDI, tá? Então, vou começar a escrever aqui, porque vocês vivem me perguntando, tá, então onde é que eu coloco? Qual é o melhor? Então, já vamos colocar tipos de investimentos por objetivo. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam aí, tá bom? Eu devo estar falando muita coisa. Pega essa parte teórica, que depois a gente vai para a parte prática, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, presta bastante atenção. Tipos de investimentos por objetivos. Então, vamos lá. Se eu quero um objetivo de curto prazo, então eu vou assumir o meu tipo de perfil. O meu perfil é agressivo. Ou seja, eu tolero perda de capital, aí num prazo para ter rentabilidade maior. Então, minha reserva de emergência, ela vai ser armazenada onde? Ela vai ser armazenada em dois tipos de produtos, basicamente, né? Infelizmente, esses produtos hoje eles perdem para a inflação, ou seja, mesmo investindo nesses locais, eu estaria perdendo, né, para a inflação, porque nossa taxa Selic está em 2%. Então, eu teria minha reserva de emergência aí em Tesouro Selic, né? Ou em CDBs que rendem pelo menos 100% do CDI. Tá? Então é isso aqui onde eu vou colocar minhas reservas de emergência. Em ambos os casos, meu dinheiro vai estar perdendo para a inflação hoje. Tá? Em ambos os casos, meu dinheiro vai estar perdendo para a inflação hoje. Então, não é algo assim, nossa, que Juan, então você está perdendo dinheiro, você está fazendo investimento e está perdendo dinheiro. Na verdade, a reserva de emergência é para me livrar das emergências, né? Me salvar no momento de crise. Então, preciso ter esse dinheiro seguro, esse dinheiro garantido. Tá.
Isso, eu estaria perdendo menos no caso, tá? Então, esses aqui seriam as melhores opções. Vocês acham aí, gente, CDBs que rendem 120% do CDI, tá? Então, já é melhor do que 100%. Esse é melhor até que o Tesouro Selic. E uma novidade que a gente teve aí nesse mês passado é que o Tesouro Selic, antes ele cobrava uma taxa de 0,25% ao ano, né? Que essa era a taxa da B3 que ela cobrava aí por estar custodiando esse investimento. E o que aconteceu? O Tesouro Selic ele falou assim, ó, até investimentos de 10 mil reais, eu não vou mais cobrar essa taxa. Por quê? Porque os CDBs eles estavam muito mais atrativos do que o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é perder muito dinheiro, né? Ou seja, aconteceu um resgate muito grande. Então, o governo, né, decidiu, a parte do Ministério da Economia, decidiu que essa taxa aí do Tesouro Selic ele fosse retirado para que ele ficasse aí, vamos dizer, pau a pau com esses CDBs de bancos privados. Então, qual a diferença, Juan, do Tesouro Selic para os CDBs? O Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para quem? Você está emprestando dinheiro para o Estado, né? E o CDB, você está emprestando dinheiro para quem? Você está emprestando dinheiro para os bancos ou para instituições privadas, tá? Então, ambos são garantidos pelo FGC. O que é o FGC? Fundo Garantidor de Crédito, que eu já falei nas aulas passadas, né? Que eles restituem até 250 mil por CPF. Então, vamos lá. Vamos falar agora, se eu quero comprar um eletrônico, né? Que normalmente é os que a gente tem. Comprar um eletrônico. Como é um objetivo de curto prazo e hoje os objetivos de curto prazo eles rendem muito pouco, né? E se eu quero realmente rentabilizar meu dinheiro, o que eu poderia fazer para comprar um eletrônico? Eu, Juan, investiria em ações. Algumas ações que eu digo são ações small caps. Juan, então você recomenda, se eu quero comprar um eletrônico a curto prazo, investir em ações? Eu sei que eu estou sujeito a perder parte desse dinheiro. Só que eu estou sujeito também a uma rentabilidade maior do que a que eu teria em qualquer outro tipo de investimento, aí no caso de renda fixa, certo? Então, eu, Juan, investiria aí em ações de small cap para poder comprar um eletrônico aí para juntar esse dinheiro. Então, investimentos de médio prazo, né, que seria entre 1 e 5 anos. O que eu posso investir em investimentos de médio prazo? Tem alguns fundos, gente, que eles dão rentabilidade boa para médio prazo. Então, eu poderia colocar aqui fundos. E esses fundos, eu estou incluindo aqui fundos multimercados, fundos de ações. E são esses dois que eu, Juan, colocaria aí, por exemplo, para uma viagem. Se eu quero viajar, quero fazer uma viagem, onde eu colocaria meu dinheiro? Né? Eu colocaria em um desses dois. Ou até mesmo, em vez de ser em fundos, colocaria nas próprias ações, onde eu faria a gestão, no caso. E isso porque meu perfil, ele é o quê? Ele é agressivo, eu tolero perda de capital. Né? Com um perfil conservador, eu conseguiria, Juan? Você conseguiria colocar aqui em fundos, tá? Conservador, fundos multimercados você conseguiria colocar. Ou até mesmo, você conseguiria colocar aí em títulos de renda fixa pré-fixado. Títulos de renda fixa pré-fixado. Já mostrei para vocês lá no nossa aula de Tesouro Direto, de Tesouro Selic, né, os títulos de renda pré-fixado que tem, né? No caso, seria esse primeiro aqui, ó, que eu tenho rentabilidade garantida. Sabendo que minha rentabilidade vai ser pequena, tá? Se eu quiser aí
por exemplo, em pós-graduação, né? Como eu preciso pagar mensalmente, ou então fosse pagar tudo de uma vez, seria o mesmo caso ali da viagem, tá? E a longo prazo? Aqui vai depender basicamente do seu perfil, tá, gente? E vai depender muito do seu perfil, por quê? Porque eu posso colocar o dinheiro aí em ações, né? Ações no longo prazo se mostram como um grande negócio ações de boas empresas se mostram como um grande negócio no longo prazo, tá? A gente tem aí e para quem é conservador, a gente teria aí, ó, a proteção da inflação. Então a gente teria aí um título IPCA. IPCA, que ele te protegeria da inflação. Normalmente, quando você escolhe boas ações, você já está se protegendo da inflação porque as empresas elas precisam produzir acima da inflação para ter rentabilidade, né? Então, para ter rentabilidade, a gente pode colocar esse tipo de investimento. Então, gente, a aula de hoje é isso aqui. Não deu para abordar tudo no caso, por exemplo, não deu para falar tudo que eu queria, ainda falta, e se eu quiser, por exemplo, viver com a renda, o que eu preciso fazer, né? A gente vai mostrar algumas partes aí, e eu espero que tenham absorvido aí, porque essa parte, né, que eu estou explicando aqui, ela vai ser matéria do trabalho, tá? Vou dar um trabalhinho para vocês aí. Então, ela vai ser matéria do trabalho. Perguntaram aqui para mim a matéria da prova, tá? Eu mandei para vocês aí a matéria da prova. Deixa eu parar de compartilhar aqui e mandar para vocês no chat aqui, ó. Eu não sei se mandaram no grupo aí, mas eu mandei para os líderes a matéria da prova e mandei um questionário também, gente, não sei se vocês viram, sobre a Olimpíada Internacional de Matemática. Tá? Então, ó, conteúdo da... Desculpa, eu mandei só para uma pessoa. Vou mandar para todo mundo agora. Olha aí. A gente vai ter frente A 14 e A15, 70% da prova, frente B 13, 20% da prova e frente A 13, 10% da prova. A prova vai estar dividida nesse nível aí, tá? E outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a Olimpíada Internacional. Gente, respondam esse questionário para mim, por favor. Quem tem interesse e quem não tem interesse, tá? Mandem lá no grupo de vocês, respondam esse questionário para mim, por favor, só para saber quem é que tem interesse em participar da Olimpíada Internacional, que a gente tem inscrição até essa semana. Né? Eu tinha pegado uma lista, só que eu não sei se o interesse se mantém, tá? A gente tem informações aí, vamos ver o que a gente faz sobre essa prova. A prova vai ser em setembro, então tem outras informações que eu passei, tá? É só acessar o formulário que a gente tem mais informações aí. Beleza? Mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, aquela prova que vocês pagaram, o dinheiro está com a colega que vocês pagaram, tá? E é essa prova aí, tá? É essa prova aí. Preciso até ver como tá tudo direitinho. Tava pesquisando e achei agora as informações sobre ela. Beleza? Então, qualquer dúvida, gente, pode me chamar no privado, beleza? Então, um abraço para vocês, tenham uma boa aula, uma boa segunda-feira e até mais.